A unidade da Igreja Católica Apostólica Romana é uma unidade falsa, pois é uma unidade que se baseia no erro. Essa tem sido uma das grandes coisas que eu tenho compartilhado aqui na página, e nós temos um caso concreto, muito recente, para demonstrar como é uma realidade. Vocês já devem ter ouvido falar do Centro Dom Bosco, um centro de apologética católica, um grupo de estudos que já atua desde meados de 2016. E aqui eu estou na página do Dom Bosco. É um centro que ele é dedicado para rezar, estudar e defender a fé. Este instituto ele é fortemente antiprotestante, tem traduzido muitas obras, algumas delas um tanto críticas do protestantismo, como a gente vai ver aqui. Eles têm uma livraria onde eles publicam muitos livros. Esses livros são voltados para diversas finalidades, espiritualidade, apologética, doutrina católica. Mas, recentemente, uma treta se instaurou no meio católico romano por conta de uma publicação recente, que é a deste livrinho aqui, olha, Os Erros do Catecismo Moderno, de Michael Reines, não sei se é assim que fala. E este daqui é o post do Centro Dom Bosco que gerou tanta controvérsia. Vamos lê-lo integralmente. A moral no novo catecismo sofreu alterações. Eis algumas mudanças no catecismo moderno no que diz respeito à moral. O homem, novo fim da sociedade. A pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Mas não seria nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro princípio e fim de todas as coisas? Uma indagação legítima, diria. Eu diria que você tornar a pessoa humana fim de todas as instituições sociais é um completo absurdo. Aqui eu estou dizendo do ponto de vista de uma cosmovisão reformada. Mas está no catecismo moderno. E o Santo Dom Bosco está dizendo que não. E aqui ele acerta nessa crítica, de fato. O centro de todas as coisas é Deus. É a glória de Deus. Vamos prosseguir. O perigo aqui é imediatamente claro, afirma Michael Reines. Enquanto a sociedade deve ser ordenada para o bem supremo do homem, a união com Deus, ela precisa ter Deus como seu princípio e fim. Ao focar no homem, Deus é removido da sociedade. Bom ponto, eu diria. Uma nova visão da caridade. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Olha o que o Santo Dom Bosco vai dizer, mais uma distorção. A caridade, rainha das virtudes, não é mero respeito subjetivo, mas o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo por amor a Deus. O amor a Deus é, portanto, continua o autor, o que move um homem a amar seu próximo, e o amor ao próximo só pode ser exercido corretamente quando fundamentado no amor em Deus. Concordo, diria que o verdadeiro amor cristão ele tem a sua base, primeiramente, no amor a Deus acima de todas as coisas. São dois grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente vê aqui que, por incrível que pareça, são críticas aí ao catecismo moderno da Igreja Católica Romana, que tem algum fundamento. Mas vamos continuar? Uma moral nova para uma fé enfraquecida. Ainda que de forma sutil, o catecismo moderno se afasta do ensinamento tradicional da Igreja e introduz notas claras do pensamento progressista que penetrou o Concílio Vaticano II. Suas páginas muitas vezes expressam um antropocentrismo velado, mais preocupado em agradar o homem moderno, vazio de Deus, do que em preservar a doutrina imutável da Igreja de sempre. Então a gente vê que há uma crítica aqui ao Concílio Vaticano II, que teria sido, na visão deles, um concílio que foi influenciado pelo pensamento progressista. Eu não, até onde eu pude pesquisar sobre essa questão, o Santo Dom Bosco não se admite sede vacantista, mas ele admite que existiu uma infiltração modernista no Vaticano II. E o que eu tenho a dizer sobre isso? O Vaticano II é, por definição, um concílio onde a Igreja Católica Apostólica Romana ela se abriu para dialogar com o mundo moderno. O próprio João XXIII, que foi o Papa que convocou esse concílio, ele entendeu em determinado momento que o mundo precisaria entendê-lo. Então ele convocou o Concílio Vaticano II, e é clara, é nítida a diferença da Igreja do Vaticano II em relação à Igreja pré-Vaticano II.
E aqui há uma acusação de que o novo catecismo ele incorre em muita influência do progressismo. Isso converge com coisas que a gente fala aqui na página. Eu, quando fiz uma análise do legado do Papa Francisco, e minha análise é uma análise reformada, então, se você chegou aqui de paraquedas, o fato de eu estar analisando essas sentenças aqui não quer dizer que eu seja católico romano, tampouco que busque um certo ecumenismo com o catolicismo romano, mas faça análises pautadas de uma cosmovisão reformada, que é uma cosmovisão consistentemente cristã, diferente do catolicismo romano, que incorre em contradições como essa. Você vê um concílio ecumênico que deveria ter um poder vinculativo, mesmo que eles digam que é um concílio pastoral, você vê mudanças aí um tanto significativas da igreja pós-Vaticano II em relação à igreja que veio antes, e nessas mudanças está o modernismo, está o progressismo. A gente vê no Papa Francisco um Papa que encarnou muito bem os valores, os princípios do Vaticano II, de ter uma teologia que diminui a distância entre os leigos e os clérigos. E aqui a gente vê que há uma acusação de que no Vaticano II há um antropocentrismo, ou seja, no culto, numa centralidade na pessoa do homem. Vamos continuar a ver essas críticas. A crise atual da igreja exige um remédio, e não a cura possível sem antes reconhecer a doença. Olha, ousado, né? E aqui está os erros do catecismo moderno. E aqui eu não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas é dito aqui que claramente que é um catecismo do Papa João Paulo II. Ó, João Paulo II é aí um papa muito amado pelos católicos romanos e foi o responsável por esse catecismo aqui. Agora, por que eu trouxe isso tudo para a gente, irmãos? Porque eu falei no início dessa análise que a unidade católica romana é uma unidade falsa. A Igreja de Roma é uma igreja que ela se entende detenedora de uma autoridade dada para o próprio Cristo, que é falsa. Ela não tem uma base para assegurar sua própria autoridade absoluta, a supremacia de Roma sobre as outras igrejas. Toda a narrativa que a Igreja de Roma usa para assegurar a sua supremacia é uma propaganda que não surgiu no século XXI, uma propaganda que se instaurou ao longo de séculos. Desde o século V você já vê o que seria uma propaganda dessa supremacia de Roma. Talvez você veja o germe até um pouco antes, mas a partir de Gregório Magno você vê o papado ganhando a forma que ele tem hoje. E é claro, existe a Revolução de Gregório VII, você tem o Concílio de Trento, que alguns papistas entendem que foi um concílio infalível desde os períodos em que ele aconteceu. E agora a gente vê, graças à globalização, graças a um acesso maior à informação, quão absurdas são as contradições inerentes à Igreja de Roma. Contradições de doutrinas, de catecismos, contradições de ensinamentos. E isso, vez ou outra, explode em acontecimentos como esse. Que o que seria? Do que eu estou me referindo? Eu aqui trouxe algumas opiniões sobre essa obra bombástica em que você vê católicos conservadores atacando um catecismo que foi trazido por esforços de um papa. Então, olha que coisa absurda, olha que coisa ousada que o pessoal do Dom Bosco, que eu volto a dizer, é um instituto que também faz um trabalho editorial com intenções de fortalecer o catolicismo romano. Qual que é a essência do catolicismo romano? Qual que é a essência do cristianismo? Como diria o cardeal Caetano, que foi alguém que participou do Concílio de Trento. É a primazia do Papa. E você vê uma negação de algo trazido por um Papa. O que a galera católica romana está dizendo sobre isso? Eu trouxe aqui algumas opiniões. Esse aqui é o padre José Eduardo, que debateu há pouco tempo com o Victor Fontana, e a gente vê que
O padre José Eduardo não gostou disso. Olha o que ele disse, ó. Não se debate com o absurdo. A burrice circunstante é tão severa, aguda e crônica que urge explicar o óbvio. Retornemos à metáfora da manhã. Se alguém lhe convidasse para um debate científico, acadêmico, histórico, filosófico, teológico, e o que valha sobre a seguinte questão a ser disputada: a sua mãe é ou não uma meretriz? E você aceitasse ir, estaria agindo como um idiota. E ele já está mandando uma indireta muito clara para o pessoal do Dom Bosco. Mas tem outros posts deles. Olha o que ele disse, ó. Nem protestante nem modernista, só ignorância mesmo. Às vezes, tudo o que se precisa para parecer inteligente no meio tradicionalista é descobrir uma vírgula no Vaticano II e gritar heresia. Feito mocinha que avista uma... Eu acredito que aqui ele esqueceu de botar uma barata, né? Ou fazer menção a alguma coisa desse tipo na cozinha, mas deu para entender o sentido. Poucos episódios ilustram tão bem esse fenômeno quanto o eterno bode expiatório do, não sei falar isso aqui, né? Expressão que aparece no número 8 da Lumen Gentium, afirmando que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Então a gente vê aqui mais uma alfinetada do padre. Outro, ó. Um dos erros mais crassos desse catolicismo polemista de internet é esquivar-se da obediência à Igreja, alegando que tal ou qual documento não foi publicado ex cátedra. E, portanto, concluem eles, não estaria coberto pela infalibilidade. Tal doutrina nunca foi católica. Todo católico deve aderir com o religioso obséquio da vontade e da inteligência aos ensinamentos do magistério autêntico, ainda quando não proclamados de modo definitivo. Olha que coisa interessante, né? Você vê que o padre José Eduardo tem uma concepção do ex-cátedra, de que você não pode ficar falando, isso aqui foi ex-cátedra, aquilo lá não foi ex-cátedra. Todos os ensinamentos, eles são autênticos, ainda que não proclamados de modo definitivo. Então, ele entende que o católico ele tem que se submeter à Igreja de Roma. Diga-se de passagem, preciso reconhecer aqui, uma concepção coerente com a cosmovisão católica romana. Porque a cosmovisão católica romana, o que ela exige? Ela exige uma submissão. O entendimento de que o magistério católico romano é um magistério com autoridade epistemológica. Então, se o magistério fala uma coisa, é aquilo. Você tem que aceitar aquilo. E o que os caras do Dom Bosco estão fazendo? Não estão aceitando. Então, a gente vê aqui uma posição sobre o que o Dom Bosco fez. E tem outros, tá, pessoal? Tem outros posts aqui do padre, que eu não vou ler todos, mas eu queria trazer aqui mais uma opinião. Essa do Marcelo Andrade. Marcelo Andrade, que é alguém a quem a gente já reagiu algumas vezes aqui no canal, um sujeito que é antiprotestante. Todas essas pessoas aqui, tanto o padre José Eduardo, quanto o Dom Bosco, quanto as outras páginas que a gente vai trazer aqui, mais por alto, são antiprotestantes. E vamos ver qual que é a opinião do Marcelo Andrade. Uma vez o professor Orlando Pedelli foi questionado sobre o Catecismo de Trento versus Amarelinho. E a sua posição é a mesma que eu assumo. Salve Maria, você argutamente observou que na seção Documentos da Associação Cultural Montfort não se encontra um único parágrafo do atual catecismo anotado. Por que será? Com efeito, nós nos fundamentamos sempre no chamado Catecismo Romano ou do Concílio de Trento, que foi um concílio infalível. Então você vê que aqui o Marcelo Andrade entende que o Concílio de Trento foi um concílio infalível. Já o Concílio Vaticano II, na visão dele, não pode ser visto dessa forma. Você nos pergunta por que não usamos o novo catecismo fundamentado no Concílio Vaticano II, que foi apenas fato pastoral e não infalível. Olha que coisa forte. Então, por um lado, você vê um padre entendendo que tudo que a Igreja diz deve ser seguido. E aqui nós temos um outro intelectual, que não é padre, que não é clérigo, mas que diz o exato contrário, né? Ele diz que o Vaticano II não tem que ser seguido, que ele foi só um concílio pastoral, que é, teoricamente, o que Roma diz desse concílio. Mas a gente nota aqui que há uma predileção pelo Concílio de Trento em detrimento do Vaticano II. E a resposta é óbvia, porque o Vaticano II não foi infalível. De duas uma, se o novo catecismo ensina aqui o mesmo que o de Trento, então podemos usar o de Trento. Ou seja, para que eu vou querer um concílio recente que desenvolveu as doutrinas da igreja?
Se o novo catecismo discrepa do catecismo tridentino, então devemos usar apenas o de Trento. Em ambas as hipóteses, se conclui que se pode se deve, né, que parece com C, se deve usar o catecismo de Trento fundamentado num concílio infalível. O chamado catecismo da Igreja Católica se fundamenta no Vaticano II. Ora, se o Vaticano II não foi dogmático, o catecismo dele derivado também não é. Por isso, o Vaticano II não impôs dogma nenhum. Repare, então, que o Papa João Paulo II não mandou seguir o novo catecismo da Igreja Católica. Olha que coisa interessante. O Marcelo Andrade entende que o Papa João Paulo II, que foi responsável por conceber aquele catecismo, não mandou seguir. Olha que coisa curiosa, né? Escreveu o Papa João Paulo II. Peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica. O catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança. Pedir não é mandar. E o Papa só pediu. Olha como é que os malabarismos retóricos, né, eles são fortes, né? O Papa só pediu, porque o próprio Vaticano II não mandou, aconselhou pastoralmente. Quem manda não pede. Quem pede não manda. Ficamos então com o catecismo de sempre de um concílio infalível. Aliás, caberia perguntar, é proibido seguir o catecismo de Trento, concílio infalível? Espero ter lhe elucidado a questão. Um grande abraço. Então a gente vê aqui, opiniões totalmente diferentes, né? De gente que está alimentando toda essa apologética católica antiprotestante. E se você for olhar no YouTube, olha que coisa interessante, tem vídeos, de páginas católicas discutindo isso. Aqui tem pelo menos 3 grandes canais católicos aqui que eu encontrei discutindo essa questão. E pessoal, por que eu estou trazendo isso? Para vocês entenderem que o catolicismo romano, embora se venda como unido, ele é cheio de divergências. Ele tem divergências severas, não são divergências simples. Os católicos romanos, eles usam como argumento contra nós protestantes a ideia de que eles são uma igreja única, a partir do Papa, a partir do magistério, enquanto nós, que somos protestantes, estamos divididos. Só que essa unidade da Igreja Católica Apostólica Romana é uma unidade fictícia. Ela é meramente uma ficção. Eles se orgulham de uma falsa unidade. Eles só não se matam, não se matam literalmente mesmo, ao longo da história da Igreja Católica, por conta do Papa, que garante essa unidade durante a maior parte da existência da ICAR pela força, pelo poder da coação. E hoje, se o Vaticano II ele é mais moderado nessa busca por manter a coesão de Roma, ele mantém o mesmo espírito, o espírito de subserviência a uma igreja que detém uma autoridade dada pelo próprio Cristo, uma supremacia, a qual cabe a prerrogativa de promulgar doutrinas, interpretar a Bíblia, interpretar a tradição. Se você tem o magistério infalível da Igreja de Roma, com o poder da interpretação sobre a tradição e sobre a Bíblia, esse magistério em si é a autoridade absoluta. Acabou, não tem conversa. Ele pode falar o que quer. Só que a gente nota que esse ideal de Roma é um ideal inalcançável, porque o magistério de Roma é falível. Os chapistas eles falam que a gente cai num caos enquanto protestante por conta do livre-exame, que alguns vão confundir com livre interpretação, né? Mas você vê, um catecismo não é claro o suficiente. De tal maneira que eles brigam entre si sobre o que o Papa disse sobre o catecismo, brigam entre si sobre o catecismo. Que unidade é essa? O Papa, só uma pessoa, um mero homem no trono de Pedro, é capaz de manter a unidade? Não. Isso é apenas uma narrativa. Então, meus amados irmãos, que vocês entendam que quando o catolicismo romano diz que ele tem uma igreja única,
ele se utiliza de uma narrativa, se utiliza de um recurso retórico. E nós temos provas concretas, históricas, para demonstrar isso. Mas o que a gente vê nessa semana, nesses últimos dias, é só mais um exemplo próximo da nossa realidade para contestar isso. Como enxergar a atitude de Dom Bosco? A gente tem que enxergá-la. E isso, quando eu faço essa pergunta, eu a coloco dentro de uma perspectiva católica. O Dom Bosco está certo ou o Dom Bosco está errado? Quem é capaz de responder isso? Essa é uma pergunta para os católicos romanos, né? Mas sigamos em frente, amados irmãos. Sigamos em frente, porque a Igreja de Roma, ela está fadada ao apodrecimento, à corrupção. E esses acontecimentos, essas crises, são apenas anedotas do que acontece lá, já há muito tempo. Portanto, não se preocupe com essas críticas do tipo, vocês são divididos, vocês não têm unidade, porque as mesmas crises acontecem dentro da ICAR, ainda que veladas na maior parte das vezes. O que a gente vê de discussões entre eles, o UFC católico, né, que o Lucas Manzoli tem até um artigo que eu vou deixar aqui na descrição, é só uma parte das tretas, das querelas que acontecem lá dentro. Então é isso, meus amados irmãos, o vídeo de hoje é curto, sem corte. Peço que você curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.